Vamos ler agora Dia do Senhor 31 do Catecismo de Heidelberg. Perguntas e respostas 83, 84 e 85. Primeiro, pergunta 83. O que são as chaves do reino do céu? E a resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino do céu pela pregação do Evangelho? Nossa resposta: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino do céu se abre quando se proclama e se testifica de público a todo o crente, individual ou coletivamente, que Deus perdoou de fato a todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino do céu se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna repousam sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus o julgará tanto nessa quanto na vida por vir. E pergunta 85. Como se fecha e se abre o reino do céu pela disciplina eclesiástica? Nossa resposta é: de acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar, e de modo fraternal, admoestados mais de uma vez. Se não abandonarem seus erros, nem a sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometerem e demonstrarem arrependimento real. Que Deus abençoe a leitura da palavra, também a leitura da nossa confissão e a pregação da palavra esta manhã. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, cada ano, se você regularmente frequenta os cultos, você vai ouvir 104 sermões. Nas nossas igrejas reformadas, 52 sermões baseados nos textos da Escritura e mais 52 baseados nas doutrinas da Escritura resumidas no nosso catecismo. Então, na minha vida, eu ouvi mais ou menos 4.468 sermões na minha vida, até agora. Isso parece ser muito, mas pense no fato de que o brasileiro médio assiste mais que 3 horas de televisão por dia, ou a equivalente em tempo de 40 sermões por semana. Por semana. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui assiste 20 horas de televisão por semana, ou pelo menos eu espero que isso é verdade. Mas todos nós temos nossas atividades preferidas que tomam muito do nosso tempo em comparação com a atividade de assistir sermões. Então, por que é muitas vezes tão difícil passar meia hora, 40 minutos a escutar um sermão? Eu acredito que há várias razões. Em primeiro lugar, seu pastor não é ator, não é humorista. Diferente do que atores e músicos, não estamos aqui para entreter vocês. E claro que não é que nós queremos deliberadamente aborrecê-los, não.
Nós sempre tentamos comunicar a mensagem do Evangelho de uma maneira que não vai causar a congregação a dormir ou levar vocês a olhar ao relógio a cada momento, quando ele vai terminar. Nós, pastores, sabemos que nem sempre conseguimos apresentar essa mensagem tão gloriosa efetivamente como queremos. E algumas semanas são melhores do que outras, mas geralmente nós sabemos muito bem nossas falhas nessa área. E a segunda dificuldade pode ser o fato de que não vivemos numa cultura auditiva. Simplesmente não somos treinados para escutar pessoas falando conosco por mais do que poucos minutos. Nossa capacidade de atenção diminuiu drasticamente nas últimas décadas. Estamos acostumados a slogans e ditas frases breves nas notícias, na internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, todas essas coisas. O fato é que a tecnologia e a cultura afetam a nossa habilidade de prestar atenção por longo tempo, que dificulta o escuto dos sermões. E o terceiro problema com sermões é prático. E muitos de vocês foram muito ocupados na semana passada, nos últimos dias, trabalhando ativamente, envolvidos em muitas atividades, simplesmente para ganhar a vida. Sua mente tem sido ocupada com muitas coisas. Seu trabalho, a sua família, a escola, vida pessoal, os relacionamentos, todas essas coisas. Domingo vem e é um dia de descanso. É um dia diferente do que os outros dias da semana. Sua mente agora precisa virar. A mente está em um lugar diferente. E agora você está realmente descansando. Então você se senta, uma pessoa começa a falar na sua frente, sua mente começa a vagar, você relaxa, fica com sono. Mas, irmãos, com essas razões práticas, porque muitas vezes é difícil nos concentrar nos sermões, existe uma razão que é absolutamente central aos problemas que nós temos. É a mesma razão para a dificuldade da oração. A mesma razão porque o uso do resto do nosso tempo é difícil. A mesma razão porque relacionamentos são difíceis. A mesma razão porque fazendo qualquer coisa que vale a pena é difícil. E isso é o fato da existência, a presença do pecado em nossa vida. Nosso mundo e nós mesmos, nós somos manchados por pecado. Nós sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, como Paulo disse em Romanos capítulo 8. Cada aspecto da ordem criada tem sido afetada negativamente pela queda no pecado. Os espinhos e cardos que brotaram após a queda afetam toda a parte dessa vida. Então, o mundo em si conspira contra nós. A vida nesse mundo caído, que pode ser bonito, tão bonito, tão gloriosa, alegre, agradável. Graças a Deus por todas essas coisas. Essa vida é, no fundo, uma batalha constante. Uma luta contínua. Isso significa que qualquer atividade que vale a pena, qualquer verdadeiramente bom e útil e saudável e beneficial atividade vai ser um desafio para nós. Mas enquanto pode ser mais fácil culpar os efeitos do pecado ao nosso redor, o impacto maior do pecado não é fora de nós, é em nós mesmos, nossos corações. Nós vivemos nesse mundo caído e nós somos criaturas caídas.
concebidos, nascidos em pecado, e por isso sujeitas a toda sorte de miséria. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Como Jeremias disse em Jeremias 17. Então nossos desejos pecaminosos nos levam a querer coisas que não são beneficiais para nós e a não querer coisas que são. Por isso somos atraídos por atividades inúteis, sem sentido na perspectiva eterna, e nós precisamos lutar para participar em atividades que são boas, que são edificantes, que são significativas. Como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E por isso, nós queremos estar aqui. Nós queremos estar aqui para ouvir a palavra, o Evangelho pregado. Nós queremos ouvir a voz de Deus falando conosco. Nós queremos escutar, nós queremos crescer. Mas até como o povo de Deus, regenerado, renovado, filhos de Deus, servos de Deus, temos que lutar. Então, como o apóstolo Paulo, nós precisamos dizer que ainda não entendemos nossas próprias ações. Pois o que faço não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7. É a luta. É a luta que impacta toda parte da nossa vida. A luta que experimentamos quando nos sentamos na igreja para escutar a pregação das boas novas, a palavra de Deus. Para ouvir, na verdade, as palavras do próprio Deus. Essas palavras dadas a nós, pessoalmente, em comunhão com nossos irmãos. E aquela luta nos leva a gritar com o apóstolo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas também nos leva a agradar, a dar graças a Deus, com Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, a importância de tudo isso é esclarecida no domingo 31 do nosso catecismo. E quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho, nós estamos falando sobre uma das chaves do reino do céu. Os meios usados para abrir o reino aos crentes e para fechar a porta aos incrédulos. E tudo isso parece algo muito maior do que podemos pensar. E é com certeza maior do que nós consideramos muitas vezes. Há um homem aqui, ficando na sua frente, falando com vocês. Vocês estão sentando lá. Enquanto isso, no mundo fora desse prédio, nós podemos ouvir: a vida está continuando como sempre, sem consciência do que está acontecendo aqui, a importância do que está acontecendo. É óbvio que muitas pessoas pensam que as atividades que estão acontecendo fora desse prédio são muito mais importantes do que a atividade de oração, de adoração, centrada na pregação da palavra. E esse tipo de pensamento pode entrar à igreja também. É inevitável, num certo sentido, que a forma de pensar do mundo vai nos influenciar também. E por isso, talvez nós desvaliamos o que está acontecendo aqui agora.
Talvez nós esquecemos a importância da pregação da palavra de Deus. A necessidade na perspectiva eterna de ouvir a pregação. Então nós nos permitimos nos distrair, permitimos outras atividades que são na verdade muito menos importantes a impedir a nossa participação ativa nos cultos. Não é atraente aos sentidos físicos, aos instintos humanos, não providencia uma dose de adrenalina estar aqui. Talvez você não vai sentir melhor psicologicamente ou até espiritualmente após o culto. Você pode experimentar um sentido da presença de Deus durante o culto. E graças a Deus quando acontece. Durante o sermão, ouvindo a palavra pregada. Mas o fato é, a realidade é, você pode sair daqui após o culto, sentindo completamente inalterado. E por isso nós podemos desprezar a pregação. Porque a pregação não parece tão efetiva quanto os meios usados pelo mundo para realizar os objetivos. Portanto, nós precisamos nos lembrar o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 25, palavras tão importantes. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E agora as pedras de tropeço, as coisas que escandalizam, coisas consideradas como loucura, podem ser diferentes hoje em dia do que na época quando Paulo escreveu essa carta. Pessoas podem não pedir sinais ou sabedoria como os gregos e judeus do primeiro século. Talvez é diferente. Mas ao longo de 2000 anos, o método de proclamar o Evangelho não mudou. Antes de sua conversão, o pai da igreja primitiva, Agostinho, ele tinha a ideia de que a forma da Bíblia, a forma da pregação do Evangelho, era algo da classe baixa, para alguém tão sábio, erudito como ele, filosófico. Como foi que algo apresentado numa maneira tão simples, sem ostentação, poderia ser digno da nossa crença? Mas graças à obra regeneradora do Espírito Santo, Agostinho começou a reconhecer os caminhos, os métodos, a natureza de Deus. Como eles invertem cada pressuposição, cada presunção humana a respeito do que é nobre, do que é grande e glorioso, do que é bonito, do que é significativo, do que é realmente importante. Totalmente mudou o pensamento dele. Um sermão pode ser algo muito menos do que uma obra de arte.
Pode ser apresentado de uma maneira que não vai ganhar um prêmio de oratório. Pode ser uma mensagem que você já ouviu. E talvez você não vai aprender algo novo. Nada novo. Especialmente se esse sermão é sermão número 4.000 que você está ouvindo e não o quarto sermão. Mas aqui e agora, nesse momento, os portões do céu estão sendo abertos. Mais uma vez, estamos sendo convidados a confiar no Senhor Jesus Cristo completamente por tudo. Mais uma vez, somos lembrados da nossa desesperada necessidade de um Salvador. Do fato que não há nada que nós podemos fazer para realizar, para efetuar nossa própria salvação. Ou encontrar o Deus que opera aquela salvação. Mas também estamos sendo lembrados do fato que Deus não está se escondendo. Ele se revelou. Ele abriu nosso coração, nossa mente, para que possamos ouvir a sua voz, enquanto Ele fala conosco na pregação. E pelo uso dessa chave, o reino dos céus está sendo aberto para vocês. Vocês estão sendo convidados a entrar por meio daqueles portões, andar no caminho apertado que leva àquele reino glorioso. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que existe um outro lado ao que está acontecendo aqui. Porque nas palavras de perguntas 83 e 84 do nosso catecismo, o reino do céu não somente se abre a crentes quando o evangelho é proclamado. O reino do céu se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação de Deus, a condenação eterna, repousam sobre eles. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Como lemos em Hebreus, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em outras palavras, meus irmãos, minhas irmãs, você não pode sair desse prédio hoje sem ser tocado pela palavra de Deus. De uma forma ou de outra, a espada vai cortar para o bem ou para o mal. Quando você aceita o que você ouve, em fé, não apenas com assento intelectual, se eu concordo, mas quando você realmente, verdadeiramente aceita as promessas do Evangelho, o reino do céu se aberta para você. Mas se você recusar a se submeter humildemente à mensagem de Deus, aquele reino glorioso, aquele portão, se fecha a você. Eu não quero parecer dramático demais, não quero exagerar as minhas afirmações. Todo dia nós somos enfrentados com declarações exageradas na propaganda, nas promoções que nós vemos, sobre o carro dos seus sonhos, a pasta de dentes que vai mudar a sua vida, a roupa que vai te ajudar a ganhar amigos e vencer o mundo. Mas ainda que pode parecer dramático,
Eu não estou exagerando quando eu digo que o que está acontecendo aqui e agora tem realmente consequências eternas. E a forma daquelas consequências, se positiva ou negativa, depende completamente da sua resposta à mensagem que você está ouvindo. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregado, cada vez que nós lemos a Bíblia, nós abrimos a Bíblia e nós lemos uma passagem, nós precisamos nos lembrar que essa mensagem nos chama a dar uma resposta, sem dúvida. Em 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo descreveu seu ministério nessas palavras. Graças, porém, a Deus, ele escreveu, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, a mensagem que você está ouvindo aqui agora é aroma de vida para você? Pode ser que você já está tão acostumado à mensagem que você está ouvindo, porque você não realmente ouve no mais. Você luta contra as tentações e dificuldades que você enfrenta quando você está ouvindo a pregação. Você se lembra a importância do sermão quando você é tentado a permitir sua mente a vagar. Quando você é tentado a deixar as palavras que você está ouvindo simplesmente passar pelo lado sem ter impacto na sua vida. Como eu já disse, não é fácil. De fato, sem a obra do Espírito Santo, é completamente impossível. Oração é absolutamente essencial aqui. Deliberadamente buscando a Deus, pedindo a Ele fazer o que não podemos fazer, nós não podemos fazer nós mesmos. Mas peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. E os portões ao reino do céu serão abertos para você. Os portões da glória. Agora, a alternativa é horrível demais para contemplar. Isaías proclamava as boas notícias a pessoas que diziam isso a respeito da mensagem que eles estavam ouvindo, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28. E é um jogo de palavras naquele versículo no hebraico que mostra o que significa essas palavras do povo. Quando eles ouviram a mensagem, responderam dizendo: bom, essa pregação é nada mais do que blá, 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 blá. E não estou ganhando nada dessa mensagem. Mas o que aconteceria? Deus julgaria esse povo por não escutarem a sua palavra. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir.
Portanto, em resposta ao desprezo da sua palavra, em resposta ao aborrecimento do povo com a mensagem de Deus, na sua graça, Deus daria exatamente o que eles reclamavam, que eles já receberam. Assim, pois, Isaías 28, 13, assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Isaías capítulo 6, Deus deu a Isaías essa tarefa: vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Meus irmãos, nunca esqueçam a bênção que Deus está dando para vocês na pregação da palavra. Seus pregadores, os pregadores que pregam todo domingo, fazem esse trabalho na sua fraqueza. Nossas mensagens têm suas próprias fraquezas. Os pregadores fiéis entendem muito bem o que Paulo disse, quando ele disse: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Nós sabemos que nós não somos suficientes, claramente. Mas com essas coisas em mente, lembrem-se que o que está acontecendo aqui é uma das chaves do reino do céu, confiada à igreja por ele, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha para que ninguém possa abrir. Apocalipse capítulo 3. Não leve isso levemente. Se alegre, se regozija na bênção. Aproveite a aroma da vida. E em verdadeira fé, aceite a promessa do Evangelho. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém.